Olá, empreendedores! Mais um episódio do JWCast. Aqui nós falaremos de empreendedorismo, de educação e principalmente numa gestão transformadora. E hoje nós temos como convidado especial o Dr. Ricardo Lourenço. Ele é formado em odontologia, mas vamos destacar principalmente a sua trajetória de sucesso diante de tantos projetos, de tantos desafios superados. Ele é atualmente presidente da Federal de Odontologia, presidente da Comissão Parlamentar em Brasília, presidente das Federações das Uniodontos de Minas Gerais, diretor da CIOB, gestor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Sete Lagoas em Uberlândia. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco e com certeza eu irei aprender muito dessa gestão, desse empreendedorismo que você vai trazer exemplos na prática. Então, nosso muito obrigado. E aí, para nós iniciarmos nosso podcast, conta aí para nós o que foram lá os desafios enquanto você estava estudando odontologia, aí depois você se transformou nesse empresário, empreendedor do segmento de saúde. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, é um privilégio, né? O Zé é nosso amigo, gosto demais de você sabe, a gente compartilhou alguns momentos de viagem muito importantes. E a minha trajetória, ela começou quando eu tinha 17 anos, que eu resolvi fazer odontologia. E, primeira coisa, naquele momento nosso, não tinha tanta internet. Eu tinha aquela guia 4 rodas, algumas referências de revista para a gente ver qual que era a melhor faculdade do Brasil. E naquele momento eu falei, poxa, eu tenho que ser um cara que vai estudar numa das melhores faculdades do Brasil. E qual que é a número 1 de odontologia? E lá nessas revistas eu conseguia observar que a de São Paulo sempre estava em destaque. E tinha a USP, a Unesp, a Unicamp. Eu falei, eu tenho que entrar numa dessas, né? E aí eu me dediquei para entrar na Unesp e passei em várias faculdades. Só que como eu tinha amizade com alguns que já estavam na Unesp, eu fui morar em Araçatuba, fiz Unesp Araçatuba, porque naquele momento era a primeira do país em odontologia. Então foi uma escolha para ter uma formação grande, forte, diferente, não que as outras sejam menos, mas naquele momento a gente que não entende, falar, se lá é o número 1, porque tem mais vantagens, vamos pensar assim. E aí onde eu comecei a fazer odontologia, e foi em 94, então está fazendo 30 anos que eu entrei na faculdade, e aí eu escolhi a endodontia, que é a minha especialidade. Então eu sou especialista em canal e fiz até um certo ponto. Então, aí eu fui para a parte, como o senhor falou, da parte do empreendedorismo. Eu vi que a odontologia é muito bom, mas a gente cansa, se a gente parar de trabalhar, a gente não ganha mais. Então, é uma profissão muito dependente da sua saúde também. Se você tem saúde, você atende até mais tarde. Se você está com menos saúde, menos condição física às vezes e também você não consegue produzir mais. Então, e a gente ganha em cima de produções, de mais atendimento, de procedimento. Então, eu fui mudando meu ponto de vista, falando, olha, eu vou fazer, porque às vezes demais você cansa. Verdade. Né? Fazer aquilo ali todos os dias, a mesma coisa, e é gostoso até um certo ponto. Aí eu falei, deixa eu procurar devagarzinho outras atividades para eu estar fazendo. E aí eu fui procurando outras atividades. Ok, então nós vamos discorrer durante o nosso podcast aqui, que é exatamente essa experiência que eu coloco para você. Eu sempre tenho colocado no nosso podcast que nem sempre, para ser empreendedor, precisa de ter CNPJ. E aí, doutor Ricardo, num planejamento a longo prazo, essa mudança, né? Porque nem sempre a pessoa que está ali, igual já destacado, o dentista para ele escalar, né? Ele teria que ter mais dentista do lado dele, que não pode delegar a função principal. Sim. E aí, você foi desafiado e, com certeza, você fez vários cursos, mas o que você pode destacar em que você, além de um excelente profissional, mas aí você buscou novas habilidades, novas formações, para que se tornasse hoje, para você que nos assiste, como presidente da Uniodonta aqui de Minas Gerais, do Brasil, é a maior rede de atendimento de planos odontológicos do mundo. Isso mesmo. São cerca de 3 milhões de usuários no Brasil, com cerca de 22 mil cirurgiões dentistas cooperados, 117 organizações singulares. Então, essas cooperativas, com certeza, você teve novos desafios. E o que seriam esses principais desafios que foram aplicados dentro da cooperativa, mas que também possa servir de lição, independentemente do porte e do segmento de qualquer empreendedor que nos assiste aqui?
É muito importante. Primeiro, a gente tem que saber o que tu vai fazer, né? Primeiro, você tem que fazer um planejamento e se capacitar para as outras coisas. Nada cai do céu, a gente não sabe as coisas todas, então é o tempo todo buscando conhecimento. E então, por exemplo, quando eu fui para o lado do agro, né, que eu mexo com fazenda também, eu ficava tentando escutar os mais velhos, o que eles falavam, o que a modernidade hoje está fazendo que seria mais rápido. E a gente vai fazer na prática. Mas, além de tudo, chama-se coragem. As pessoas hoje falta coragem. Porque errar, a gente vai errar a todo momento. E eu acho que ainda é o maior aprendizado quando você erra. Mas a gente, quando vai se capacitando mais, vai conhecendo mais, tendo mais experiência, mais network, você vai consertando esses caminhos. Agora, ficar reclamando das coisas, ficar do jeito que está, é impossível você crescer. Então, realmente, a coragem é o primeiro passo que você tem que ter para falar assim, eu quero fazer isso agora e ir para cima. Né? As pessoas ficam com receio, será que vai dar certo? Eu vou investir, será que vai dar errado? Vai dar certo? Então, tenha coragem para começar. Errar, todos vamos errar de alguma forma. Vamos aprender com nossos erros e se tornar grande. Porque o erro que faz a gente tornar grande, a gente não vai acertar o tempo todo. Né? E nem tem como mesmo, porque tudo é dinâmico no mundo de hoje. Então, surgem novas ideias e você tem que acompanhar. Eu vejo também que as pessoas que são muito introspectivas, que não tem network bom, porque hoje o grande sucesso é um network grande. Verdade. 80% aí do sucesso é um grande network. Com quem que eu estou lidando, como que eu vou fazer esse negócio. Então, as pessoas têm que ter relacionamento. Né? Conhecimento a gente adquire o tempo todo. O tempo todo você está estudando, você está conversando. Agora, fazer negócios bons, você tem que conhecer muitas pessoas que, às vezes, vai ter aquele lado das pessoas que às vezes não quer que você cresça, mas você tem que romper todas as barreiras. Por isso que eu falei, coragem é o fator principal. Então, além dessa coragem, como que é buscar esse equilíbrio, né? É a maior cooperativa do segmento do mundo e está à frente disso, buscar a satisfação do cliente externo, o usuário ali que vai usar o plano, o NPS, e também buscar a satisfação da equipe, né, de quem atende. O que foram os principais obstáculos, desafios e quais deles superaram e qual que é o nível de satisfação e esse desafio seu como presidente, buscar esse equilíbrio dos dois lados, né? Exatamente. Então, eu vejo hoje, dentro do nosso negócio, da cooperativa em si, um tripé. O primeiro tripé, a primeira perna do tripé seria o beneficiário. Como que eu estou lidando com ele? A satisfação dele, se eu estou oferecendo um produto, um tratamento de qualidade, os dentistas nossos estão fazendo. O outro fator é o nosso dentista bem remunerado. E o outro fator é a empresa sólida, porque a gente não faz um paraíso fiscal em cima de uma ruína financeira. Né? Verdade. Então, a gente tem que estar com o nosso negócio arrumado para poder fazer. Como que eu vou fazer um cooperativismo se a nossa cooperativa não vai bem com o nosso beneficiário, com o nosso cooperado, com o nosso colaborador? Então, eu tenho que ter um time que entenda o nosso propósito, que a gente valorize esse colaborador, que eu acho que é fundamental, que o nosso dentista esteja satisfeito, principalmente na parte de remuneração, e o nosso cliente, que é aquele que a gente produz para vender para a sociedade, que é a qualidade da saúde bucal, como está sendo a qualidade desse serviço que o dentista está entregando, a gente também fica em cima de ouro para isso fazer o sucesso vir acontecendo. Então, são várias pontas e vários atores para a gente conseguir equilibrar e crescer realmente diferente dos outros. Então, essa satisfação é muito importante, né? E também essa questão do bem-estar que você destacou, independentemente, eu, por exemplo, lá nos negócios que eu participo, realmente é desafiador nós trabalharmos um clima interno. As pessoas dizem que as pessoas que são motivadas, que têm um propósito, que ela descobre por que ela nasceu. Imagina lá o dentista trabalhando sem um propósito, precisando que alguém incentive ele. O que você vê hoje, então, dentro desse contexto, desse mundo hoje, que a gente está falando de saúde, mas cada vez mais as pessoas, às vezes, usam a tecnologia, redes sociais, nós estamos usando aqui o podcast para levar conteúdo, mas ao mesmo tempo as pessoas relacionam com pessoas, né? Sim. Nunca vai deixar de existir, mais que a gente usa tecnologia e inovação, como que esse relacionamento das pessoas também e a importância dessa alegria, dessa felicidade das pessoas trabalharem naquilo que gostam. Exatamente. Eu pude perceber na viagem que eu estive na Coreia, fui visitar uma empresa lá que chama Vatec, uma empresa coreana de raio-x, de tomógrafo. E lá ela falou
justamente qual que é o sucesso nosso. A gente vai abrir para vocês. O sucesso que a gente tem não é o diretor-presidente, mas a equipe, a diretoria, que é bom no que faz. Não é apenas o colaborador, não é só as empresas parceiras, somos todos nós. Então, o sucesso é todos nós. Para quem tem sucesso, porque ele sabe agregar todas as pessoas envolvidas, os stakeholders todos, dentro desse projeto e dando uma satisfação maior para todos. Então, aí com certeza o grande segredo do sucesso seria esse, a união de todos os entes envolvidos, desde colaborador, diretoria, equipes, parceiros e terceiros. Isso é muito importante, esse propósito comum, mas além disso, hoje as empresas também elas estão dentro de um ecossistema, né, dos fornecedores. Você também como diretor de entidade de classe, tem parte desse serviço que você é voluntário, por exemplo, no caso da CIOB. Vamos falar um pouquinho do ESG, de governança, da responsabilidade social, do meio ambiente. Como que é o compliance, como que é a governança da cooperativa e também na própria cooperativa, além de oferecer os serviços que já foram citados aqui, também a questão do crédito, a questão financeira. Como que seria isso daí para poder agregar mais valor ainda para as pessoas? É muito importante. A cooperativa, ela tem alguns princípios por ser cooperativa. E um dos princípios é atividade junto à sociedade. Então, a gente tem os nossos programas sociais. Então, onde há cooperativa, há desenvolvimento, há melhoria para a vida das pessoas. Porque a gente promove saúde bucal, nós promovemos palestras, nós promovemos doações, campanha do agasalho, ajuda que foi agora para o Rio Grande do Sul, a gente continua sempre ajudando, as cooperativas unem, porque o nosso princípio é esse, é um pelo outro. Nós somos todos, né, que foi dito. Então, a gente continua sempre em relação a gente tem a usina fotovoltaica, a gente sabe separar o lixo, a gente tem essas atividades todas já implantadas na nossa governança, no nosso compliance, na nossa ESG, porque é o futuro. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente sabe reciclar o nosso lixo, que seja o odontológico, que seja o lixo que a gente produz na empresa mesmo. A gente está querendo agora fazer uns ecopontos, pontos de coletas, e a gente vai colocar a nossa logo ali justamente para mostrar que essa é uma empresa que você pode fazer negócio porque ela cuida da vida das pessoas e o futuro delas. Porque quando a gente fez a viagem, igual a gente viu lá na Alemanha, a gente tem que construir alguma coisa que às vezes não vai ficar para nós. Verdade. Vai ficar para as pessoas que estão vindo. E a parte da reciclagem é reaproveitar os materiais, os componentes, as coisas que foram descartadas para eu buscar novamente na natureza, se eu já tenho como tela aqui no material que eu vou reciclar, então é muito melhor do que a gente explorar mais ainda a natureza. É deixar menos impacto, né, na natureza e preservando aí a qualidade da água, do ar, do que a gente vem defendendo aí o tempo todo e mantendo a vida de todos, animais, pessoas e o que é bom disso tudo é que a gente tem que saber que depende de cada um. Eu faço a minha parte, o outro tem que fazer também a dele. Mas a gente tem que ser o exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, nós estamos participando de alguns projetos da economia circular. E aí, o que eu quero destacar aqui? A importância que, independentemente do porte do seu negócio, do segmento, às vezes você pode fazer pequenas ações na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, porque existe um estudo que no Brasil, aproximadamente 4% do que é produzido de lixo hoje é reciclado. Então, nós temos um desafio imenso para ter empresas com esse propósito, né, cooperativas e todos nós. Então, está aí um desafio. Faz o seu comentário aqui. Qual atividade que você tem feito para contribuir? Porque, às vezes, as pessoas criticam muito. Está lá queimado na Amazônia, está isso, aquilo outro. Então, é muito fácil apontar lá longe, mas, às vezes, o desafio está dentro da nossa casa. O próprio lixo reciclado dentro da nossa casa. Vou descartar aqui o lixo orgânico, o que é vidro, o que é latinha. E Uberlândia hoje tem mais que o dobro de reciclado do Brasil, é cerca de 7% a 8%. Né? Então, Uberlândia, juntamente aí com a CIOB, com a Prefeitura, com todas as entidades de classe, com a Uniodonto, tem feito esse trabalho exatamente para ser referência no Brasil. Né? Agora, continuando aqui, doutor, o que nós poderíamos também falar dessa visão macro, essa visão do todo, como você participa tanto aqui no estado de Minas, Uberlândia, mas também lá em Brasília. Sim. O que tem sido os desafios
você como representante do CFO, tanto no Conselho de Odontologia e também os desafios daquilo que você está lá na frente parlamentar, no Sim. Congresso Nacional, o que você tem de experiência para poder falar para os nossos telespectadores? É assim, as demandas são gigantescas, né? Então a gente imagina que dentro da Câmara dos Deputados todos têm uma bandeira que é importante por causa dessa magnitude de ações que tem que ser feita. Então você vê doenças raras, o autismo, proteção aí dos animais. Você tem todos os assuntos que todo mundo tem sua causa de defesa. E a gente tem que lutar por isso mesmo, porque senão vai ficando esquecida, esquecida. Dentro do Congresso, eu vejo, por exemplo, da reforma tributária, para as cooperativas, se acontecer, vai ser muito ruim, porque ela vai igualar aos bancos comerciais. Vamos falar de banco, por exemplo, uma cooperativa bancária, né? Um Sicoob, um Unicred, um Credicom, alguma cooperativa de crédito. Ela tem a vantagem porque não tem essas tarifas, que a gente não repassa isso para os nossos cooperados. Tributando, virou um banco normal, que aí perde-se o sentido de ter uma cooperativa com benefícios. Então, a luta é contra essa reforma tributária. Então, a gente não quer essa reforma tributária justamente porque vai impactar diretamente na existência de várias cooperativas, né? E vamos falar também em relação à parte da odontologia. A gente está trabalhando ali pesado em relação ao piso salarial do dentista, que é a lei desde 61, é a lei 399 de 61, que determinou que o piso seria 20 salários, por 20 horas, 3 salários, e por 40 horas, 6 salários. Nunca foi cumprido. Então, eu, como estou lá dentro da parte parlamentar, eu fui conversar com o governo, porque o executivo que não cumpriu esse pagamento, ou porque manda, às vezes, o dinheiro, e também a questão de não ir diretamente para o bolso do dentista, e sim para a estrutura, montagem de equipe, compra de material, e não chega. E por isso não há o pagamento do que já é lei. Então, a gente conseguiu um caminho agora, onde que eu consegui conversar com o senador Confúcio Moura, que é o relator da LDO nacional, para incluir a odontologia, que seja do Brasil Sorridente mais dinheiro, orçamentárias e extra-orçamentárias para o piso e para o Brasil Sorridente. Com isso, lá em cima, eu posso chegar agora solicitando nos órgãos que a odontologia seja contemplada, porque existe a lei de diretriz que já contempla essa e tem que ser cumprida. Então, eu comecei, o senador recebeu a gente, está incluindo a parte odontológica na LDO para o ano que vem. Com isso, a gente abriu uma porta junto ao Ministério da Saúde para conversar, para ver como que podemos carimbar o dinheiro pro pagamento do dentista, para ele não ser desviado para reformas ou o que for dentro da saúde, porque às vezes, igual eu te falei, a demanda da saúde é tão grande que aí acha, como não está carimbado, é fácil gastar com uma máquina que precisou comprar realmente para salvar mais vida. Mas o dentista quer prestar um serviço de qualidade, mas mal remunerado, ele não atende direito, ele tem que pagar as contas dele também da casa dele. Então, Verdade. ele vai trabalhar insatisfeito com o que está fazendo. Então, a gente quer que ele continue atendendo muito bem a população nossa, que ele ofereça um serviço cada vez de mais qualidade. Ok, muito importante isso. Você, que às vezes recebe benefício, está destacando aqui, com certeza o doutor Ricardo, nesse momento, ele vai para Brasília e muitas das vezes abre mão de estar com a família, de estar descansando, buscando um benefício coletivo da classe. Porque quando você está dizendo cumprir essa lei, isso não vai beneficiar somente o seu mercado local, isso vai beneficiar o Brasil todo. Então, é muito importante, não tem condições de um setor ser forte com poucas pessoas lutando pelo setor. Então, todos os segmentos devem participar, não da política que a gente está vendo aí, partidária, ou é escuro, ou é claro, ou é uma coisa, ou é outra, mas principalmente buscar com que o Brasil cresça, buscar algo que tenha um projeto, uma visão a longo prazo. Independentemente de quem é o atual presidente, sim, você concorda que a gente precisaria de mais empreendedores, mais empresários, como você está participando, porque você não é remunerado por isso, você não é deputado. Aí a gente dá uma procuração em branco para os deputados, mas se não tiver essa participação da população,
dos empresários, acaba que eles vão fazer aquilo que eles concordam Exatamente. que é melhor para eles e não o que é melhor para a sociedade, né? Eu entendo que como tudo hoje a gente tem que discutir muito bem mesmo, os projetos, os processos que acontecem, e sempre você ter o que é a favor e o que é contra. Aí onde entra o diálogo político, porque quem tem que ser beneficiado é a população e não as pessoas que estão lá dentro do Congresso ou do Senado. Então, o que é melhor para o povo? Porque você entende que toda decisão ela vai ser boa e ruim para alguém. Sim. Por melhor que você tenta buscar a grande maioria, para a gente não agrada-se todos, mas a gente tenta fazer pela grande maioria. Porque qualquer tomada de decisão nossa mesmo, particular, a gente sabe que vai afetar um pouquinho isso aqui, mas vai ser melhor porque deixar daquele jeito que estava. Então, a mesma coisa dentro da política lá. Eu entendo que a gente tem que satisfazer a grande maioria da população dentro de um diálogo político, onde não tem essas brigas ou puxando o tapete. E sim, a população sai vencedora. Ok, para a gente estar passando então para outro bloco, né, a questão aqui da reforma tributária, a questão da participação lá em Brasília, eu quero destacar um ponto muito importante, que eu também estou lá participando junto com a entidade de classe, além da CIUB, CDL, IUB, Abrazen, Unipass, enfim, várias entidades de classe fazendo esse trabalho lá em Brasília. Mas aí, realmente é preocupante para alguns setores. Então, por exemplo, às vezes nós temos uma empresa hoje que, dependendo do consultório, ele pode ter vários dentistas e ali monta uma sociedade, uma pessoa jurídica, que hoje varia de 8% a 11% da carga tributária no lucro presumido federal. Com a reforma tributária, tem uma estimativa que pode chegar a 18%. Então, nós podemos fazer uma análise aqui quase o dobro Sim. da carga tributária na pessoa jurídica. E outro ponto também, se é o dentista, ele é pessoa física, o governo está dizendo que vai aumentar a isenção. Poxa. Só que também é muito importante, né? Às vezes a gente esquece a nossa história. Eu me lembro que na década de 90, quero reforçar aqui, que a pessoa ganhava aproximadamente 5 salários mínimos, que hoje seria cerca de 7 a 8 mil reais, sim, não pagava imposto de renda. Então também nós teríamos que lutar para todas as profissões que ganhassem até 7 mil. E aí é um ponto importante, Ricardo, porque às vezes o governo entra e fala assim, porque eu vou aumentar a isenção para tanto, como se estivesse fazendo um favor para a população. E, na sim, verdade, não é a favor, né? Porque se lá atrás, independente do presidente, porque todos os presidentes na década de 90, Fernando Henrique, Lula, na época, Dilma, todos não corrigiram a tabela de acordo com a inflação. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham que... vou te prometer que 5 mil é isento. Não, não é benefício. É obrigação corrigir pela inflação, né? Sim. Você acredita que a população, tendo consciência disso, seria possível? Porque depois de aprovada a reforma tributária sobre o consumo, na própria lei está dizendo que 180 dias vai ter uma reforma tributária sobre o consumo. E o governo, às vezes, quer aumentar a tributação sobre lucro distribuído e outras coisas, mas você acredita que haveria essa possibilidade das pessoas, trabalhadores, todas as profissões liberais, buscar com que exercessem seus direitos lá no Congresso? Então, a questão sempre foi os representantes, né? Que isso tudo parte para as eleições que sempre acontecem a cada 2 anos, aí para vereadora, para presidente, há 4 anos, né? 2 e 4. Vem se mudando, dessa vez agora vai ser prefeitos e vereadores. Depois, em outro momento, seria senador, deputados e governadores, né? Então, a gente tem que pegar pessoas que realmente vão defender as bandeiras. Porque chega lá, eu entendo que ele se perde, né? Porque são tantos assuntos e o governo quer fazer muito assistencialismo. Então, o assistencialismo requer o quê? Mais dinheiro. E sim, mais dinheiro eu tenho que aumentar imposto. Agora, se a gente ensinar a pessoa a pescar, né? Eu acredito que ela vai ser melhor do que você ficar dando peixe. Né? Porque senão fica aquela política de pão e circo, né? É muito assistencialismo, muita bolsa alguma coisa, né? Que isso aí precisa de vir um dinheiro da onde? Dos tributos. Né? De quem trabalha, né? Quem paga. Agora, o que não pode acontecer, que eu vejo, é você pagar, por exemplo, um IPVA e você andar em estradas ruins, porque aquele ali tem que ser destinado e conservado, né? Você ter os tributos que são pertinentes a cada coisa que acontece, mas ele não acontece da forma que tinha que ser. Então, a gente não sabe onde está o erro disso, né? Porque é uma avalanche de questões, né? Porque a gente passa, você vê, uma coisa são as coisas calculadas, outras são as coisas não calculadas. Você pega, a gente até brincou numa conversa, que eu tive um curso em Lisboa,
E falaram-se que, quando você teve a pandemia, na parte odontológica, por exemplo, o dentista não perdeu o seu consultório. Ele simplesmente deixou de ir. Diferente de quando você tem uma inundação, que vai lá e quebrou a clínica da pessoa toda, estragou os equipamentos, que tem que começar do zero. Verdade. Então, você tem que sentir o momento do país. Então, as decisões políticas afetam diretamente. Muitas coisas boas que podem acontecer vêm da vontade política. Então, se não há vontade política para resolver, não se resolve. Então, a gente tem que cobrar dessas pessoas que a gente coloca lá dentro vontade política para os assuntos que realmente afetam diretamente a população, que seja no bolso, na sua sobrevivência, na sua qualidade de vida. Então, você já comentou rapidamente aí, né, a nossa experiência na Alemanha, mas você que, enquanto diretor da CIOB, localmente falando, seja na Uniodonto, a gente pensar em termos de ecossistema, né? Então, às vezes, você já disse aqui, você tem um fornecedor lá da seringa, tem um fornecedor da luva, Sim. e aí você tem a clínica, mas e depois você tem o destino disso daí. O que você vê hoje, Uberlândia, com as entidades de classe, de diferente de outras cidades? O que você pode falar a respeito do seu papel e também daquilo que você tem experimentado? A gente, como dirigente de cooperativa, a gente tenta mostrar para as pessoas qual o melhor caminho. O Uberlândia está bem servido, existem as empresas muito boas aí que fazem as coletas, mas aí vem a parte cultural e educacional. Porque não adianta eu saber que eu tenho que jogar o plástico no plástico ali, naquele latãozinho, e eu não jogar. Aí, aquela dificuldade que a gente viu lá na Alemanha, a separação do lixo, né? Aquele critério, separando o metal, o plástico, o papel, o orgânico, o molhado, né? Então, se a gente já joga tudo num lugar só, qual que é a nossa colaboração de descartar o nosso próprio lixo? Não estou falando lixo que você está vendo na rua, estou falando do nosso. A gente todo dia produz lixo. E eu estou nem preocupado, porque a gente, né? Aqui tem tantas... tem muita água, tem muita coisa que está sobrando. E nos outros países já não tem mais. Verdade. Então, por isso que eles estão há 50 anos na frente, porque lá eles não têm tanta árvore igual tem aqui, não tem tanta água potável igual aqui, não tem tantos recursos naturais igual tem aqui. Então, a gente não aprendeu ainda, pela força do negativo, vamos falar, que agora não tem mais onde mexer, o país lá começou a se desenvolver muito mais na frente, mas para entender que isso aí acaba, os recursos são esgotáveis. Os recursos naturais são esgotáveis se a gente não fizer a nossa parte, alguma coisa, pelo menos. A gente vai durar mais além do que a gente estava previsto se fosse nesse ritmo. Então, tentar dar essa freada para ter uma sobrevivência melhor, uma qualidade de vida melhor. Até a água, né? A gente foi ver lá, nem cloro mais se usa na água lá na Alemanha mais. Então, isso é muito interessante, né? Em linhas gerais, né? Vamos pensar assim, por exemplo, a questão cultural de usar o cinto de segurança. Às vezes, no primeiro momento, tem que ter uma lei, que tem uma punição, mas depois isso vira um hábito. A gente entra no carro, a primeira coisa que faz é colocar o cinto. Colocar o cinto. É muito importante isso, né? A gente ter entidades de classe, nós, enquanto empreendedores, incentivar as pessoas que estão convivendo conosco. Vai ter forma punitiva ou vai ter forma de recompensa, né? E aí, quem sabe, nós vamos ter tipo o IPTU Verde, que tem um projeto que o pessoal falando de Uberlândia. Legal. Então, se a pessoa faz a reciclagem, paga menos IPTU, ou vai ter questão hoje, Uberlândia, né? Mas o senhor viu lá, a gente teve aquele exemplo direto, né? Da garrafinha de água, né? Você Verdade. comprava a garrafinha de água lá e se você retornar a embalagem dela, você ganhava €1 de volta. Então, assim, esses incentivos são muito importantes realmente para a gente despertar nas pessoas e criar uma rotina para elas saber que esse é o caminho mais correto que tem que ser feito. Ok. E aí, outros pontos importantes que a gente vai ainda discorrer. Você disse aqui no início também que, além dessa vasta experiência na cooperativa, profissional, mas também você tem atividade de pecuarista. Sim. O que desse conhecimento que você utiliza na pecuária, conceito de gerenciamento, de relacionamento com a equipe que trabalha ali, que possa ser aplicado não somente para o agro, mas também que, de repente, para outros segmentos? Hoje o agro, quando eu fui criado na fazenda, no interior de Goiás, né? Minha mãe tem uma fazendinha lá e, na época, eu mexia com leite.
E a gente era daquela parte, não tinha nem luz, né? Vamos pensar, né, nas fazendas. E era lampião, lamparina. E aí hoje a tecnologia, quem não usa tecnologia no agro hoje está ficando cada vez mais para trás. Quem não investe em genética, por exemplo, no gado, está ficando para trás. Né? Inseminações, então aumento da produtividade, ganho de peso com precocidade, né? Então a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente ficar junto com o mercado, porque senão você produz, mas de uma forma não tão eficiente. E aí, com as tecnologias, com o conhecimento, com as empresas que dão suporte, que seja do governo, né, Emater, o Senai, essas empresas que fornecem cursos, pessoas, orientações, muito importante a gente estar adquirindo nesse momento, porque realmente a fazenda, para ter uma maior produtividade, para se pagar, você tem que ter eficiência. Você tem que fazer a conta na ponta do lápis. Vou gastar isso, mas eu preciso gerar tanto. Senão, você está fazendo de conta. Aí você não evolui, né, no seu negócio. Então, eu entendo que a gente cada vez mais nos abrindo para a tecnologia, abrindo para novos negócios, porque a gente deve... É uma frase, acho que é do Albert Einstein, ele fala que o conhecimento seu, ele não pode ser limitado, porque se ele for limitado, você só sabe falar daquilo. Verdade. Então, você tem que expandir mais ainda seus conhecimentos para você poder crescer as outras oportunidades. Então, se eu falo que só tem uma pessoa para me atender, para vender, por exemplo, eu vou vender gado, eu só tenho um comprador, não. Tanta gente que eu tenho que conhecer quem são a maioria dos compradores que tem, não só na minha região, como em outras, para eu ver quanto que paga para mim aqui, quanto que paga ali, qual que é o custo do frete aqui, né? E se meu bezerro, realmente, que eu estou produzindo lá, é de qualidade superior aos demais. E o que eu faço para isso? Eu dou ração, que custa? Eu tenho boi melhor? Eu faço tudo? Eu uso tecnologia? Hoje é tudo brincado, coloca peso, o tanto de água que ele toma, o tanto que ele come, vê o que está consumindo, e hoje tudo computadorizado, se quiser. Então, a gente tem que evoluir para esses processos, para a gente ficar administrando e não só pegando pesado mais. Então, o nosso bate-papo aqui está muito interessante e está criando uma sinergia aqui bacana. E eu queria também, assim, rapidamente, né, e concordo com você, nós temos hoje cerca de 40% dos nossos clientes, dos negócios nos quais eu participo, né, como advogado, contador, mais empresário hoje, né, conforme o doutor Ricardo deixou de ser jogador, deixou de ser cirurgião dentista e falar, né, e passou a ser empresário. E às vezes isso é muito importante, né? Nem sempre um jogador vai ser um bom técnico e às vezes o contrário também, né? Sim. Então isso é muito importante. Você ter pessoas, no caso lá, que tem até uma frase, você me permite colocar, né, que diz assim, né, que diz que o olho do dono é que engorda o boi. Exatamente. Como você não pode estar em todos esses negócios ao mesmo tempo, então a gente tem que colocar na pessoa que está lá, ele pensar como dono e ver como dono. Então, se ele está lá cuidando do bezerro, para ele comer bem, o trator, se ele estiver ali falando, não, isso aqui eu vou cuidar... Como se fosse meu, né? Como se fosse dele. Aliás, eu até digo que às vezes nossos negócios, e eu estou aprendendo aqui hoje com você, ele tem alguma coisa que ele faz melhor do que você. Com certeza. E melhor do que eu. Que está direto no processo. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante você, empresário, delegar e principalmente você ter pessoas que amam, que são felizes no que fazem. Nós estamos aqui caminhando para o nosso final de podcast, a gente poderia continuar a nossa conversa e vamos conversar outro dia, né, comendo uma picanha, opa, né, no final de tarde, na fazenda, no sábado. Mas vamos falar um pouco do presente e futuro aqui agora. O que você acredita que pode vir a acontecer no Brasil para ser protagonista em termos de crescimento econômico, independentemente quem será o eleito aqui de Uberlândia, prefeito ou presidente? O que seria a responsabilidade maior na sua visão dos empresários que talvez ele poderia melhorar ainda mais? Em relação à parte governamental, eu entendo que ele tem que baixar essas taxas de juros, os empresários voltar a acreditar no crescimento, porque quando a gente fala também da Era de Ouro do Brasil, não sei se foi em 1960, 70, que o Brasil cresceu sem depender de governo, eu acho que todo mundo tem que pensar nesse formato, que eu não preciso do governo para crescer. Né? Eu preciso me dedicar. Se o governo não atrapalhar, já está fazendo bem. A gente já rompe todas as barreiras. Então, eu penso nesse formato. Se tivesse ainda um incentivo melhor nas partes que compete a ele, melhorar para o empresário poder desenvolver mais, empregar mais pessoas, gerar mais negócio, mais acreditação
para assumir novas responsabilidades sem medo de perda, né? Porque a gente não quer trabalhar, mas não quer ficar no vermelho, né? E se tiver o incentivo, mas isso depende da gente. Então, eu falei desde o começo, depende da coragem. As pessoas que têm coragem, elas estão mais na frente do que quem não tem. Ok, para a gente estar fazendo aqui, então, um ping-pong, para conhecer um pouco do Dr. Ricardo, não só o lado empreendedor, o lado aí de crescimento, falar um pouquinho aí de família. Família, nossa, é tudo, né? Porque, como você diz, meus filhos hoje estão morando fora, eu estou ficando só eu, quase minha esposa agora, mas a família é tudo. A felicidade é grande demais da gente saber que a união nossa se mantém, se Deus quiser, vai ficar aí até os nossos últimos dias aí. Comida preferida? Nossa, eu adoro comida italiana. Viagem? O tempo todo que eu puder fazer, eu quero agora viajar mais, conhecer novas culturas e descansa a cabeça, não porque a gente já contribuiu, a gente tem a nossa fase de vida útil, né? Então, a gente vai passando nessa fase que a gente produziu muito, a gente quer dar uma freadinha, né? Já começar a fazer um pouco disso, não com tanta pressa, porque como a gente vê, tem gás, então a gente tem pressa. Quando a gente já tiver contribuído muito, a gente quer diminuir um pouquinho o pé no freio. Esporte? Olha, eu gostava muito de vôlei, eu joguei muito vôlei, fiz natação também. E hobbies? Outros hobbies? Olha, eu tinha um sonho, né, de ser piloto, consegui fazer o curso aqui no Aeroclube de Uberlândia, mas eu não consegui progredir por causa de um problema no olho, que aí eu tenho uma cicatriz dentro do olho, mas eu gosto de pilotar o avião. Então, esse pequenininho a gente consegue, que é o monomotor. Agora, o piloto comercial eu não consegui avançar por causa desse problema, mas meu hobby é pegar um aviãozinho junto com meus amigos aqui, às vezes dar uma voadinha aqui por cima, vai ver um jogo aqui perto, né? Ok. O que você gostaria de deixar de mensagem no nosso podcast, seja não somente para o segmento aí do segmento da saúde, mas alguns insights finais aí que você, independentemente do segmento em que quem nos assiste pudesse receber do Dr. Maurício? Então, o que eu posso deixar assim, de mensagem, que eu acho que é importante, é que a gente tem que nos fazer um autoconhecimento e saber qual que é a minha melhor capacitação e procurar desenvolver ela, porque você que é o responsável disso. Você sabe o que você é melhor para fazer. Então, desenvolva essa parte. A gente sempre fala, não coloque os ovos na mesma cesta. Então, diversifique, né? Acredite em você. Isso eu acho que é a mensagem que eu quero deixar. Então, doutor Ricardo, nosso muito obrigado. Com certeza que eu tive muitos insights. Aprendi bastante com o doutor Ricardo hoje. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E aí você possa fazer seus comentários. Gostou do podcast? Compartilhe, divulguem. E principalmente pode fazer aí sugestões de novos temas. Alguém que você gostaria que nós convidássemos também pode sugerir nomes. Nosso muito obrigado pela audiência e com certeza a gente quer melhorar e fazer com que o Brasil possa gerar mais riqueza, gerar mais renda, gerar mais emprego e uma prosperidade para todos nós brasileiros. Muito obrigado e até o próximo podcast.